A seguir, a palestra da Voz da Profecia por Roberto Rabelo. O seu tema, Getsemane. Há o Jardim do Éden no Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento, e há o Jardim do Getsemane em São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. O Jardim do Éden foi plantado por Deus, o Getsemane pelo homem. No Jardim do Éden, o primeiro Adão foi o primeiro pecador, e no Getsemane, o último Adão foi o primeiro e único Salvador. No primeiro jardim, Deus prometeu o Salvador. No segundo, o Salvador se revelou como Filho de Deus. No Jardim do Éden, Adão, o Filho de Deus por criação, rebelou-se contra Deus. No Jardim do Getsemane, Jesus, o Filho do Homem por encarnação, submeteu-se a Deus. No Jardim do Éden, o primeiro Adão culpou a Deus por sua queda. No Jardim do Getsemane, o último Adão orou por nós todos. No primeiro jardim foi o primeiro homem expulso para morrer e retornar ao pó. No Jardim do Getsemane, o Salvador foi levado para morrer por todos e voltar ao céu. Anjos de Deus guardavam o antigo Éden com uma espada flamejante para impedir a volta de Adão. No Jardim do Getsemane, apareceu um anjo do céu para fortalecer Jesus na sua agonia. Esses dois jardins são de grande interesse e ligados a eles há muitos outros fatos importantes que têm a ver com o destino do homem. O Getsemane é o jardim onde Jesus orou e chorou por nós. A palavra Getsemane significa lagar de azeite. Esse jardim está situado ao ocidente do Monte das Oliveiras, além do ribeiro de Cedron, perto de Jerusalém e do templo. A esse lugar ia Jesus frequentemente para orar e mesmo para passar a noite, pois ele não tinha moradia própria. Os discípulos conheciam bem o local. Em São João 18, esse lugar é chamado jardim, e em algumas traduções, horto. Hoje, a área do jardim é coberta de oliveiras. Algumas das árvores são muito velhas e são tratadas com todo cuidado. Quem quer que visite o jardim do Getsemane, especialmente à noite, na lua cheia da Páscoa, sente profunda e vividamente a história narrada nos Evangelhos. Em São Mateus 26, lemos da última ceia no cenáculo. Ali Jesus reuniu-se com os discípulos para celebrar a Páscoa e no fim daquela festa lavou os pés aos discípulos e então instituiu o que hoje é conhecido como a Santa Ceia, ou Sagrada Comunhão. Depois de cantar um salmo, Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram em direção ao Monte das Oliveiras. O Salvador disse aos discípulos que em breve todos eles o abandonariam. São Pedro não concordou com a declaração e disse que, embora todos os outros o deixassem, ele jamais o faria. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para abençoar, guiar e ensinar seus discípulos. Admoestou-os a não terem temor, antes crerem em Deus e também nele. Os discípulos tinham a gloriosa e bem-aventurada esperança da volta de Cristo, bem como a promessa da vida futura e de um lar no céu. Chegaram, pois, àquele jardim tão conhecido, onde eles frequentemente haviam orado juntos. O Salvador estava estranhamente silencioso. Não podemos imaginar o terrível conflito que ele enfrentou no horto. A profecia dissera que ele seria contado com os transgressores. E certamente ali o pecado do mundo pesava sobre Jesus, pois ele disse: "Minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Jesus necessitava nessa hora o apoio e auxílio de seus amigos, seus discípulos. Pediu, pois, que vigiassem e orassem com ele. "Permanecei aqui", disse ele. Foi um pouco adiante, levando consigo São Pedro, São Tiago e São João. Então deixou também estes e, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres." Séculos antes, o profeta Zacarias dissera que alguém igual a Deus havia de vir e morrer. "Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro", diz o Senhor dos Exércitos. "Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas." Zacarias 13, versículo 7. Jesus devia ser o substituto e fiador do homem. Agora ele se aproximava da cruz. Pouco sabemos a respeito do sofrimento e terrível prova por que ele passou por nós. Só podemos imaginar as tentações com que o diabo o assediou. Nosso Salvador tornou-se o fiador dos pecadores. Por que deveria ele morrer por nós? Por que deveria ele ser separado de Deus?
Por que devia ele que não conheceu o pecado ser feito pecado por nós? A sua própria nação o rejeitaria. A raça humana como raça não daria valor ao seu sacrifício. Um de seus discípulos o trairia, um outro o negaria, e na hora da crise todos eles o abandonariam. Quanto Jesus almejava simpatia e ajuda naquela hora de suprema agonia. Levantando-se, ele foi ter com os discípulos, desejando palavras de ânimo daqueles a quem tantas vezes ajudara e confortara, mas eles dormiam. São Pedro, que tinha declarado estar pronto a permanecer ao lado de Cristo até a morte, dormia. São João, o discípulo amado que se reclinara no Mestre durante a última ceia, dormia. Todos dormiam quando suas orações deviam ter se misturado com a de seu Mestre. São Tiago, São João, que disseram ser capazes de beber do seu cálice, de serem batizados com o seu batismo, dormiam. Podemos, disseram eles, podemos suportar a prova que sobrevirá. Mas quão fracas são as energias, a habilidade, as promessas humanas na hora da crise. Quão pouco conhecemos as nossas fraquezas. Dirigindo-se a São Pedro, Jesus disse: Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus compreendeu a fraqueza deles. Ela não lhe despertou ira, mas simpatia. O Salvador pensou nas grandes provas que lhe sobreviriam. Mesmo em sua grande agonia, ele procurou confortá-los. Com passos cambaleantes, Jesus voltou ao lugar de oração. Desta vez o seu sofrimento era ainda maior. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ainda assim orava: Meu Pai, faça-se a tua vontade. Pela segunda vez, Jesus voltou aos discípulos, de novo os encontrou dormindo. Deve ter sido então, ao despertarem os discípulos e olharem para ele, que começou a cumprir-se a profecia, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías 52, versículo 14. Afastando-se de novo, ele ora: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. 3 vezes proferiu essa oração. 3 vezes recuou a humanidade do derradeiro, supremo sacrifício. Surge, porém, então a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Vê que os transgressores da lei, se deixados a si mesmo, têm de perecer. Vê o desamparo do homem. Vê o poder do pecado. As misérias e os ais do mundo condenado erguem-se ante ele. Contempla-lhes a sorte iminente e decide-se. Salvará o homem, custe o que custar de sua parte. Aceita o seu batismo de sangue para que, por meio dele, milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Deixou as cortes celestiais, onde tudo é pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha perdida, o único mundo caído pela transgressão, e não se desviará de sua missão, tornar-se-á a propiciação de uma raça que quis pecar. Não é difícil imaginar como o universo inteiro esperava com ansiedade a resposta para a tríplice oração de Jesus. Não se achou meio de escape para o Filho de Deus. Ele não podia salvar-se a si mesmo e salvar também a nós. O misterioso cálice parecia tremer em sua mão. Os céus se abriram e um santo anjo foi enviado a Jesus, não para ele tirar o cálice da mão, mas para o animar a sorvê-lo. E o Salvador o sorveu totalmente. Assumiu a nossa culpa, os nossos pecados, então caminhou para a cruz, provando a morte por nós.